da Previdência dos Militares e das 48 emendas que ela sofreu no Congresso Nacional. Estamos falando do projeto de lei número 1645 de 2019. Esse projeto de lei, para quem não está acompanhando ainda, foi apresentado no Congresso Nacional em março deste ano e desde lá vem tramitando regularmente. Para quem quer ter uma visão geral, um panorama sobre a reforma da Previdência dos Militares, vou deixar aqui um link com um texto e um vídeo tratando ponto a ponto dos principais assuntos que serão tratados na reforma da Previdência dos Militares e na reestruturação de sua carreira. Este é o primeiro vídeo de uma série de 12 vídeos tratando exclusivamente da reforma da Previdência dos Militares e de sua reestruturação da carreira. Essa reforma previa, em seu texto original, uma economia de aproximadamente 97 bilhões de reais, havendo contrapartida de aproximadamente 87 bilhões de reais com a reestruturação da carreira dos militares, havendo então uma economia em 10 anos de 10 bilhões de reais, podendo essa economia chegar em 20 anos a 33 bilhões de reais. Este era o texto original. Como eu disse, ele sofreu 48 emendas. Na primeira quinzena de agosto de 2019, foi designada a comissão especial. Foram designados os membros da comissão especial que farão um parecer sobre o texto desse projeto de lei. Em 21 de agosto de 2019, foi atendido um pedido de audiência pública com os comandantes de cada Força Armada, comandante da Aeronáutica, do Exército, da Marinha e com o ministro da Defesa, para que pudessem ser debatidos os pontos da reforma. Nesses 6 meses de Congresso Nacional, o projeto sofreu 48 emendas e foi bastante alterado. Há ainda um texto principal e as 48 emendas de cada deputado que foram apresentadas. Em 29 de agosto de 2019, encerrou-se o prazo para a apresentação de novas emendas. Então, não deve passar disso o número de emendas apresentadas. Bom, a minha ideia é apresentar para vocês o que pode ser mudado, o que pode ser alterado. Logicamente, não temos como abordar uma a uma essas 48 emendas, mas aqueles textos onde há maior possibilidade de alteração, eu trouxe aqui para vocês. Como são vários temas, peço licença para dar uma acompanhada aqui no telefone. O primeiro assunto recorrente é a inclusão de policiais militares e bombeiros estaduais na reforma da Previdência dos Militares. O texto original destinava-se tão somente às Forças Armadas, mas há um movimento grande dos deputados para incluir na reforma da Previdência todos os bombeiros estaduais e todos os policiais militares estaduais. Há ainda a previsão de promoção até subtenente de terceiros sargentos e de terceiros e segundos sargentos do Exército do quadro de taifeiros. Afirmo que recentemente isso foi feito na Aeronáutica. A Marinha tinha já o seu quadro de taifeiros estruturados. A Aeronáutica não tinha esse quadro estruturado e fez essa lei aproximadamente em 2010, 2011. O Exército está aproveitando a oportunidade da reforma da Previdência dos militares para reestruturar esse quadro de terceiros sargentos e segundos e terceiros sargentos. Temos também a possibilidade de revogação de 2 dispositivos, um da medida provisória 2215 de 2001 e outro do próprio projeto de lei. Do que se trata? Existe um artigo no projeto de lei que permite a colocação de militares da reserva em quaisquer órgãos públicos, mediante a retribuição de 30% de seus proventos. Há ainda 2 emendas que tratam de revogação de artigos. Um da própria medida provisória 2215 de 2001 e outro desse projeto de lei. São 2 tarefas correlacionadas. A primeira delas é que militares da reserva hoje podem retornar às Forças Armadas e trabalhar mediante a retribuição de 30% dos seus proventos. É a tarefa por tempo certo, a prestação de tarefa por tempo certo. Chama-se PTTC. E o projeto de lei prevê uma ampliação desse tipo de tarefa, podendo militares da reserva trabalhar em quaisquer órgãos públicos mediante a retribuição de
30%. As duas emendas são no sentido de não permitir que esse artigo do projeto avance e de acabar com a tarefa por tempo certo. Adicional de habilitação. Há emendas no sentido de aumentá-los, de diminuí-los e de modificar a forma de calcular os novos adicionais de habilitação. Adicional de disponibilidade. Trata-se de um adicional criado pelo próprio projeto de lei. Esse adicional, hoje, ele é pago aos militares da ativa, que pode vir a ser incorporado nos proventos desse militar quando este for para a reserva. A proposta de emenda é para que esse adicional de disponibilidade seja também pago a militares da reserva que hoje não o recebem. O mesmo ocorre com a gratificação de representação. É uma gratificação paga aos militares da ativa que pode ser incorporado aos proventos desses militares quando forem para a reserva. Há a proposta de emenda para que essa gratificação seja paga também a militares da reserva. O oficial hoje não tem estabilidade, diferentemente dos praças que tenham mais de 10 anos de carreira, o oficial hoje não tem estabilidade. Há então a possibilidade da criação de estabilidade para o oficial, o guarda-marinha e o aspirante. Se, por exemplo, ele passar em um outro concurso público, em um outro órgão público que for inabilitado no estágio probatório, ele poderia retornar à Força Armada. Há emendas que destoam um pouco do texto principal da reforma da Previdência. É o caso da indenização de R$300 mil por cada um dos 317 cabos que combateram no Oriente Médio em 1967. Sabemos que a renúncia ou contribuição de 1,5% deveria ter sido feita lá em 2001. Houve construções jurisprudenciais, pareceres, inclusive do Ministério da Defesa, permitindo que hoje pudesse ser feita a renúncia. Isso hoje pode vir a ser legalizado no projeto, mas não há a possibilidade de devolução dos valores já pagos. Uma das emendas seria justamente para que houvesse a possibilidade de devolução dos valores já pagos, corrigido pela Selic. Da mesma forma que há a intenção dos deputados de incluir bombeiros e policiais militares no corpo da reforma, há pontuais tentativas de inclusão dessas categorias em alguns dispositivos. É o que acontece com a Lei 6880, que hoje trata apenas das Forças Armadas, e, de acordo com essas emendas, poderá ter alguns artigos que tratem dos direitos dos policiais militares e bombeiros, dentro do Estatuto dos Militares. Da mesma forma, há emendas que determinam a aplicação subsidiária da Lei 3765 aos policiais e bombeiros, e algumas que determinam a aplicação direta da Lei 3765 aos policiais e bombeiros, e algumas emendas determinando a criação de artigos pontuais dentro da Lei 3765 que se refiram a policiais e bombeiros. Há emendas também no sentido de aplicação da tabela de soldos e adicionais das Forças Armadas aos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Veremos depois como ficou o tempo de serviço dos militares. Haverá um aumento do tempo de serviço sem diferenciação para homens e mulheres. Este é o tempo principal. Há uma emenda que trata especificamente da diferenciação da idade para tempo de serviço de homens e mulheres. Há ainda algumas medidas mais severas, por exemplo, a criação da contribuição de 14% a todos os militares das Forças Armadas. E ainda a obrigatoriedade de contribuir com 1,5% aquele que trata o artigo 31 da medida provisória, independentemente dos militares haverem ou não renunciado. Além disso, há emendas que aproximam muito mais as Forças Armadas do regime geral. É o caso da percepção de apenas 60% da média aritmética dos últimos anos trabalhados, ou ainda da criação de um sistema de previdência dos militares das Forças Armadas que seria complementado apenas pelo Tesouro Nacional. Quando os militares são transferidos de uma organização militar para outra, há períodos de trânsito e há períodos de instalação, que podem ser menores ou maiores, dependendo se esse militar for sozinho ou se ele tiver dependentes. O período de trânsito de 30 dias, por uma dessas emendas, em princípio seria revogado. Lembram como falamos daquele quadro de terceiros sargentos do Exército e terceiros sargentos e segundos sargentos? Pois é, existe uma emenda, na verdade, uma lei inteira, excluindo esse
quadro existente no Exército e criando um novo quadro com toda a sua regulamentação. E estão aproveitando a reforma da Previdência dos Militares para que esses projetos que eram autônomos possam ser também aprovados. Do mesmo jeito que há uma emenda que estenda a criação do adicional de disponibilidade também para militares da reserva, há uma emenda que evite que esse adicional possa ser incorporado pelos militares da ativa quando forem para a reserva. Veremos em um dos vídeos de nossa série que o número de dependentes dos militares foi drasticamente reduzido. Então, há emendas tentando trazer novas categorias ou novamente aumentar esse número de dependentes. Por exemplo, equiparar a filho ou enteado os tutelados, os curatelados, para que não fique tão restrito esse rol. Há uma emenda para a criação de contribuição na pensão especial de ex-combatente, que atualmente não existe. E ainda, fixação de idade mínima e idade máxima para concursos de policiais militares e bombeiros. E ainda sobre contribuição, a fixação de até 10,5% e a criação de percentuais de 1,5% ou de 3%, a depender da categoria de beneficiários, fazendo, por exemplo, a distinção da filha maior não inválida, da filha maior capaz. Estes foram os principais pontos que podem alterar o texto principal da reforma da Previdência dos Militares. Eu quis trazer para vocês porque faz pouco mais de 10 dias que terminou o prazo para que hajam novas emendas. Então, não deve fugir disso, não deve destoar muito disso as possibilidades de alteração do texto principal. Um abraço, propague essa ideia.